Olá, hoje vamos tratar sobre os elementos da ação. São os elementos que compõem a identidade da ação. Basicamente, a doutrina divide estes elementos em elemento subjetivo e elementos objetivos. Subjetivos, como já diz o próprio radical da palavra, remete a sujeitos, os sujeitos do processo. O elemento subjetivo, que traduz a identidade da demanda, ele possui uma subdivisão em elemento formal, subjetivo formal, e elemento subjetivo material. É importante ressaltar que essa subdivisão não é pacífica na doutrina. Sempre há diversas discussões e elaborações diferentes de teoria, mas a ideia predominante é justamente essa. Por quê? Em termos de eficácia prática, a divisão entre elemento subjetivo formal e elemento subjetivo material vai trazer a repercussão de que, formalmente, refere-se à relação processual propriamente dita. Portanto, o elemento subjetivo é justamente a parte, seja ela parte autora, seja ela parte ré, seja ela parte autora individual, seja ela parte autora plural, que trata-se do litisconsórcio, mas esse é um instituto que será visto em outro momento do curso de Direito Processual. Ocorre que o autor e o réu constituem a parte autora e a parte ré, que perfazem aí o elemento subjetivo da demanda, o elemento subjetivo do processo. A importância de conhecer esses elementos reflete justamente em alguns fenômenos processuais que são identificados a partir dessas estruturas elementares do processo. Quanto ao elemento subjetivo, portanto, basta falar que a parte formal do elemento subjetivo refere-se à posição de autoria ou a posição do réu. Agora, qual seria o aspecto material do elemento subjetivo? O elemento subjetivo da demanda, quando analisado quanto à sua parte material, nos remete à ideia colocada no artigo 18 do Código de Processo Civil, que traduz a proibição de que seja pleiteado direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Mas a que se refere esse elemento material? Justamente o titular da relação material é que deverá, via de regra, coincidir com a parte autora, que é a que diz respeito ao elemento formal subjetivo. Vamos falar em outras palavras. O titular da relação material, via de regra, deverá ser o autor da demanda processual. Vamos repetir? O titular da relação material deve ser também o autor da relação processual, certo? Então, o elemento subjetivo do processo, em seu aspecto material, é justamente a parte titular daquele direito material que está sendo pleiteado. E quem é o elemento subjetivo que irá ocupar a posição de réu? Via de regra, a pessoa contra quem esse direito material é exigido, contra quem esse direito material é contraposto. Portanto,
As relações intersubjetivas de direito material vão estabelecer aí pelo menos dois sujeitos que irão compor esse elemento subjetivo da demanda. Tudo isso é o estudo do primeiro elemento processual, o elemento partes. O elemento subjetivo diz respeito às partes. Formalmente, a parte será autor e réu. Materialmente, a parte será aquele que compõe a interação de direito material, a interação da relação de direito material, ok? Bem, essas são subdivisões doutrinárias que começam a delimitar alguns efeitos práticos que serão importantes para a identificação deste processo. Efeitos como veremos mais à frente, a coisa julgada, a litispendência, a conexão, a continência. Para começar uma análise da possibilidade de identificação desses fenômenos, é preciso que se saiba a priori quem são as partes, ok? Bem, qual é o elemento objetivo? Aí já podemos tratar da ação como os elementos objetivos da ação. Estamos aqui falando de elementos da ação. Elementos da ação podem se subdividir em elementos subjetivos e elementos objetivos. E quais os elementos objetivos da ação? Os elementos objetivos da ação são pedido e causa de pedir. Em direito, atualmente se fala que não é de bom tom usar estrangeirismos. Entretanto, apesar da tentativa de traduzir para o vernáculo todas as expressões originárias aí do latim ou em outros aspectos de estudo ainda do direito germânico ou ainda do direito próprio anglo-saxão, não é? Como a chamada common lawização do nosso direito originário da civil law. Apesar da tentativa de traduzir aí para o português, ainda há quem trate de pedido como a petita ou causa de pedir como causa petendi, ou ainda lembrando, não é, do direito romano, cujas raízes tanto influenciam o nosso direito aqui brasileiro, podemos falar do idem res, que é igual coisa, sendo aí coisa pedido, ou eadem personae. Eadem personae é mesmas partes. Eadem res seria mesma coisa, mesmo pedido. E, por fim, o eadem causa petendi. Por que estamos trazendo esses estrangeirismos para o nosso estudo? Porque, por vezes, as questões de prova referem-se ainda dessa forma clássica, dessa forma mais tradicional, a elementos tão simples, não é? Como pedido, causa de pedir e partes. Agora, voltando aqui ao estudo dos elementos objetivos da ação, vamos falar a princípio de um conceito de pedido. O pedido justamente é o objeto da ação, é o objeto daquela demanda. E esse pedido, ele também se subdivide em pedido mediato, ou seja, o pedido que ele vem após algum instrumento, um pedido que é
obtido a posteriori, e o pedido imediato. O pedido imediato que a parte faz ao Poder Judiciário, em face do Estado, o pedido imediato é o provimento jurisdicional. Esse provimento, ele pode ter uma natureza constitutiva, condenatória, declaratória meramente, mandamental. Esse pedido ele pode se revestir de diversas características. Esse pedido é o pedido imediato. Ele já irá aparecer e irá ocorrer de primeira face, já na sentença do juiz, que, conforme o princípio da adstrinção, irá se vincular à petição inicial. Então, o pedido imediato é o provimento jurisdicional. Agora, o pedido mediato, que é de fato aquele a que irá servir o provimento jurisdicional, o pedido mediato é o bem da vida que a parte visa alcançar por via daquele processo, por via do exercício do direito de ação. Assim, este é o segundo elemento tratado aqui na nossa aula e o primeiro elemento objetivo a que nos referimos. O segundo elemento objetivo da ação é a causa de pedir. E aqui o texto que trouxemos a lume não faz a costumeira divisão entre causa de pedir remota e causa de pedir próxima, uma vez que a própria doutrina não chega a um consenso do que vem a ser um, do que vem a ser outro. Mas o texto, de forma muito própria, ele se debruça sobre os dois elementos que esses sim têm grande repercussão no estudo da causa de pedir, no reflexo dos efeitos que irão ali ser emitidos da petição inicial, que são o fundamento jurídico e os fatos jurídicos. Importante ressaltar que a ideia de fundamento jurídico não se confunde com fundamento legal. A tradução, a escrita, a disposição de elementos, artigos, alíneas e mera menção a dispositivos legais não significa a fundamentação jurídica, ok? Então, a causa de pedir é justamente a elaboração de fundamentação jurídica que traduz em norma jurídica, contando dos princípios, também do ordenamento jurídico e das relações que daí irão emergir, e a exposição dos fatos constitutivos do direito autoral. Isso tratando-se da petição inicial. Podemos dizer que os elementos da ação podem ser identificados na petição inicial. Ocorre que há uma longa discussão na doutrina pátria sobre duas teorias: a teoria da individuação sobre a causa de pedir e a teoria da substanciação da causa de pedir. Ambas as teorias tratam das relações aí entre o fato e o fundamento jurídico. E, para um melhor estudo, serão teorias analisadas em um vídeo próprio para elas. Então, os elementos da ação, assim, são partes, pedido e causa de pedir. Sobre a causa de pedir, veremos mais a miúde as suas teorias num vídeo específico.